Santos do dia 1º de janeiro, São Fulgêncio e São Vicente Maria Strambi. Fábio Cláudio Gordiano Fulgêncio nasceu em Cartago, na atual Tunísia, África, no ano 465. Nasceu numa rica família cristã. Seu pai era um senador romano e a mãe era de uma família local influente. Teve uma formação intelectual excelente, com caráter firme, espírito de liderança e habilidade para os negócios. Na juventude, se destacou na administração dos bens da família, o que o levou a ocupar altos postos no setor público. Fulgêncio era muito culto e educado. Interessava-se tanto pela religião quanto pelas artes e literatura. Frequentava um mosteiro vizinho, onde orava com os monges e vasculhava sua biblioteca. Os biógrafos afirmam que, após ler os comentários de Santo Agostinho sobre o Salmo 36, decidiu-se pela vida de austeridade e de solidão. A África romana do seu tempo era reino dos vassalos, com a capital em Cartago, o que vale dizer que os arianos dominavam e os católicos eram súditos. A convivência era difícil e o rei Trasamundo havia começado as perseguições. Fulgêncio tentou ir para o Egito ao encontro dos monges do deserto. Mas o navio que o transportava teve de ancorar em Siracusa, onde as notícias dos conflitos da igreja egipciana o fizeram desistir. Em 500 foi a vez de Roma decepcioná-lo, na época governada por Teodorico, onde os cristãos também estavam submissos. Voltou para a África. Foi na sua pátria que Fulgêncio se ordenou sacerdote. Em 510, o rei, que desejava a extinção total da igreja, proibiu que houvesse sucessor para os bispos falecidos, mas os cristãos o elegeram em segredo, e um deles foi Fulgêncio, designado para a diocese de Ruspe, na Tunísia mesmo. O rei soube e mandou exilar todos, 60 na ilha italiana da Sardenha, que pertencia aos seus domínios. Pelo menos lá os cristãos viviam em paz. No mosteiro do exílio, Fulgêncio se tornou professor dos bispos, padres, monges e conselheiro e pacificador entre a população. Tornou-se, dentro da sua humildade, um líder, uma figura que nem mesmo o rei podia ignorar. De fato, o rei mandou que viesse para a capital, onde o deixou livre para um ministério sacerdotal, pedindo que o ajudasse no esclarecimento das questões da fé, ou seja, respeitava muito Fulgêncio. Tanto que o mandou de volta para a Sardenha, para acalmar os súditos arianos radicais. Durante os anos em que ali permaneceu, escreveu muito. Além de tratados religiosos, manteve uma vasta correspondência com os seus discípulos e superiores, bem como com as maiores autoridades da igreja de então. Só quando o rei morreu, Fulgêncio pôde retornar para sua pátria e sua sede episcopal em Ruspe. Foi recebido em triunfo, reorganizou a diocese, restabeleceu a ordem e a disciplina. Morreu no dia 1º de janeiro de 533, aos 78 anos, pregando a caridade como o caminho que conduz ao céu. O Concílio Vaticano II, no decreto sobre a atividade missionária da Igreja, faz menção ao pensamento de São Fulgêncio, expresso em uma carta ao rei Trasamundo. Este santo, comemorado anteriormente
no dia 12 de janeiro, continua ensinando através dos séculos. A Igreja determinou a festa de São Fulgêncio para o dia de sua morte. São Fulgêncio, rogai por nós. Amém. São Vicente Maria Strambi. Vicente Maria Strambi nasceu no dia 1º de janeiro de 1745 em Civitavecchia, na Itália, onde seu pai era dono de uma farmácia. Estudou no seminário desde a infância. Aos 15 anos, venceu a resistência dos pais, ingressando no noviciado da Ordem Menor do Capuchinhos. Foi ordenado sacerdote em 1767. Um ano depois, o jovem sacerdote ingressou na congregação passionista, que acabava de ser fundada. Foi discípulo perfeito do seu fundador, Paulo da Cruz. Professou a fé e recebeu o hábito dos passionistas em 1769. Eminente diretor espiritual, excelente missionário e excepcional catequista, percorreu a Itália Central, proclamando com fervor a competência, os tesouros que encontramos em Cristo, especialmente na sua paixão. Assistiu à morte do fundador e, como postulado da causa dos passionistas, escreveu a sua primeira biografia, obra fundamental para o conhecimento de São Paulo da Cruz. Foi provincial da Apresentação e consultor geral. A 5 de julho de 1801, Vicente Maria, que já era o consultor geral da congregação, foi nomeado bispo de Macerata e Tolentino. Nos movimentos revolucionários do seu tempo, foi intrépido defensor da liberdade da Igreja. Recusou prestar juramento de fidelidade a Napoleão Bonaparte, que invadira e usurpara os estados pontifícios. Em consequência, foi exilado para Novara e Milão durante 7 anos. Em 1814, ano em que o imperador Napoleão foi deposto, ele regressou à sua sede episcopal, onde ficou por mais 9 anos. Estando já idoso e enfraquecido, renunciou ao bispado em 1823. O Papa Leão XII acatou sua decisão, porém o chamou como seu conselheiro e diretor espiritual. Assim, sem esquecer as suas ocupações habituais, continuou a pregar missões como tinha feito antes em Roma. Em 1º de novembro deste mesmo ano, o Papa Leão XII ficou gravemente doente. Ele ofereceu sua vida a Deus para que o Papa não morresse, rezando e fazendo penitência. Aos poucos ele se restabeleceu completamente. Alguns meses depois, Monsenhor Vicente Maria morreu. Era o dia 1º de janeiro de 1824. Foi canonizado em 1950. A comemoração de São Vicente Maria Strambi acontece no dia de sua morte, recebendo homenagens especiais em Macerata, onde os seus restos mortais descansam na Igreja de São Filipe desde 1957. São Vicente Maria Strambi, rogai por nós. Amém.